Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos concluir o estudo da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Nesse vídeo falaremos sobre a publicidade abusiva. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então estamos aqui para encerrar o estudo da publicidade no CDC, falando sobre a publicidade abusiva. Muito bem, você não pode perder de vista que a publicidade abusiva, ela não se confunde com a publicidade enganosa, que nós estudamos no vídeo anterior. A publicidade enganosa é aquela publicidade mentirosa, é aquela publicidade que induz o consumidor a erro. Então é a publicidade que veicula informações falsas sobre um determinado produto ou serviço e com isso induz o consumidor a erro, tá? Isso é publicidade enganosa. O que nós vamos falar a partir de agora é sobre publicidade abusiva, que é um conceito indeterminado. O CDC, no artigo 37, parágrafo 2º, tentou trazer para a gente um conceito de publicidade abusiva. Só que ele acabou deixando esse conceito muito aberto. Então hoje o que nós temos é, na verdade, um rol de exemplos de situações que configuram publicidade abusiva. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora é analisar o conceito do 37, parágrafo 2º e, na sequência, verificar quais são esses exemplos em que uma publicidade poderá ser tida como abusiva. Tudo bem? Vou chamar a nossa lousa para projetarmos o conceito. Muito bem, meus caros, então vamos aqui voltar ao estudo do nosso CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor, agora artigo 37, parágrafo 2º. Estamos falando de publicidade abusiva. Então vamos lá. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Muito bem, note como o CDC ele trouxe um conceito jurídico indeterminado. Publicidade abusiva é conceito jurídico indeterminado. O 37, parágrafo 2º, ele trouxe, na verdade, uma fórmula genérica do que se considera publicidade abusiva, ok? Doutrinariamente, nós podemos afirmar que a publicidade será considerada abusiva quando ela violar a Constituição Federal ou quando ela violar o ordenamento jurídico. Mas veja, isso não faz com que o conceito seja menos indeterminado, né? Porque veja, uma publicidade que ofenda a Constituição, uma publicidade que ofenda o ordenamento jurídico, quer dizer, continua sendo um conceito muito amplo, né? Então nós temos uma publicidade, por exemplo, que ofende princípios do CDC, que ofende aí direitos fundamentais, por exemplo, enfim, essa publicidade ela será considerada abusiva, ok? E muito importante você se recordar de uma coisa. No vídeo anterior, quando nós falamos de publicidade enganosa, nós vimos que a análise da enganosidade ela se dá em abstrato, tudo bem? A análise da enganosidade se dá em abstrato. Aqui você tem que ter cuidado, porque a análise da abusividade também se dá em abstrato. Tudo bem?
a análise da abusividade também se dá em abstrato. Ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, recapitulando. Publicidade abusiva. Temos no artigo 37, parágrafo 2º, um conceito indeterminado. O que nós temos aí são alguns exemplos, que nós já vamos esmiuçar. A grosso modo, doutrinariamente, podemos dizer que a publicidade é abusiva quando ela viola a Constituição Federal ou o ordenamento jurídico. Okay? A análise da abusividade, ela se dá em abstrato. Muito bom. Passamos agora para aqueles exemplos, né? Exemplos reconhecidamente de publicidade abusiva. Então vamos lá. Primeiro exemplo, né? Publicidade discriminatória. A publicidade discriminatória é aquela que discrimina de qualquer forma o ser humano. Ok? Então, toda publicidade que discrimina de alguma forma o ser humano é uma publicidade abusiva. Eu trouxe apenas como um exemplo, né, uma publicidade que menospreze o público LGBT. Na verdade, até peço perdão, né, é necessário fazer uma correção, porque LGBT, eu acho que agora tem uma outra sigla, né? Eu acho que tem Q no final. Eu peço desculpas aí, eu esqueci de alterar isso no material. Mas, seja como for, né? Uma publicidade que menospreze o público homossexual, o público transexual, né? Como, por exemplo, fazer referência a um produto apenas para o público heterossexual. Então, imagine, por exemplo, uma publicidade de um sapato, por exemplo. E aí o anunciante, ele comenta lá na publicidade que aquele sapato ele só pode ser utilizado por homens. Aquele sapato ele só pode ser utilizado por macho, por exemplo. Fazendo aí uma referência discriminatória ao público homossexual, por exemplo. Isso seria uma publicidade discriminatória, seria uma publicidade abusiva, ok? Segundo exemplo, né, é aquela publicidade que explora o medo ou a superstição da pessoa, do consumidor. É a publicidade que usa o medo do consumidor para forçá-lo a consumir um produto ou serviço. Então aqui, digamos entre aspas, né, a tática da publicidade é mexer com o medo do consumidor. Então, por exemplo, imagine aí uma empresa de segurança. E essa empresa de segurança, ela deseja vender os seus serviços de segurança, né, para moradores de um bairro violento da cidade. Então imagine um bairro, né, residencial cheio de casas. E aquele bairro ele tem um grande índice de criminalidade, um grande índice de assaltos, né? O que essa empresa de segurança faz para tentar convencer os moradores a comprar os seus serviços? Ela faz uma publicidade mexendo com medo, dizendo assim, olha, quem não aderir ao meu serviço vai ser assaltado. Se você não contratar os meus serviços, você vai ser assaltado, vão entrar na sua casa, vão levar tudo o que você tem. Enfim, esse tipo de publicidade que explora medo, explora superstição, também é abusiva. Na sequência, publicidade que incita violência. A publicidade não pode incitar violência. Então, por exemplo, a publicidade ela utiliza para promoção do produto ou do serviço a violência entre seres humanos, ou até mesmo, né, a violência com animais ou com coisas. Então imagine, por exemplo, uma empresa que trabalha com suplementos. Suplementos para o público que frequenta academia, o público halterofilista, enfim, né, esses suplementos alimentares. E aí essa empresa, ela faz uma publicidade para divulgar o suplemento alimentar dela e mostra, por exemplo,
um sujeito forte, né, musculoso, que toma o suplemento deles, e do outro lado um sujeito magrinho, fraquinho, que não faz uso do suplemento. E aí esse fortão, né, usando o suplemento, ele bate no magrinho, né, ele faz uma luta sangrenta com ele, deixa ele todo arrebentado. E aí no final, compre o nosso suplemento, né? Esse tipo de publicidade é abusiva também. Próxima, publicidade antiambiental, né? Ou seja, aquela publicidade que incita o ser humano a destruir o meio ambiente. Nitidamente, obviamente, também é abusiva, ok? Então, por exemplo, uma empresa que vende serra elétrica. E aí aparece lá o lenhador, né, o serralheiro, seja como for, ele está lá com a serra elétrica e ele está derrubando uma porção de árvores. E aquelas árvores, elas estão, por exemplo, localizadas numa área de preservação permanente. Estão localizadas numa APP, né, lá do direito ambiental. Então isso não pode, tá? Você está incitando a destruir o meio ambiente. Também não pode. Outro caso, publicidade que induz insegurança, né? Ou seja, é aquela publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma insegura, perigosa. E aí um grande exemplo seria a publicidade de um carro, né, que incita o consumidor a dirigir em alta velocidade. Então faz lá uma propaganda de um carro esportivo, né, um carro bonito, esportivo, motor potente, e aí a publicidade incita o consumidor a dirigir a 200, 250 km por hora, né? Isso é uma publicidade que induz insegurança, ela é abusiva. Tanto é que muitas vezes, pode reparar, quando eu tenho a publicidade de um carro, né, um carro veloz, por exemplo, e aparece esse carro fazendo manobras arriscadas, dirigindo em alta velocidade, geralmente, na verdade, a propaganda, ou melhor, desculpe, a publicidade deixa claro que aquelas manobras foram feitas por um piloto profissional. Aí tudo bem, né? Eles falam, olha, não tente fazer isso você, porque aqui essas manobras foram feitas por um piloto profissional, ok? E por fim, a publicidade dirigida a crianças, né? Aquela publicidade que ela se aproveita da inexperiência e da imaturidade das crianças. É a publicidade que se aproveita desse estágio peculiar de vida da criança. A criança, né, por excelência, a criança é um ser puro, não tem maldade. E aí a publicidade, ela se aproveita dessa inocência da criança. Então, imagine aí, por exemplo, que uma determinada apresentadora de programa infantil, ela resolve lançar uma linha de tênis. Então, tênis é vinculado, né, da marca daquela famosa apresentadora de programa infantil. E aí o que ela faz? Ela fala assim, olha, criançada, comprem os meus tênis, peçam para o papai, peçam para a mamãe comprar os tênis, né? Aí você pega o seu tênis velho e o que você faz? Você destrói esse tênis, joga fora, toca fogo para os seus pais comprarem o meu, né? Esse tipo de publicidade nitidamente abusiva também, ok? Muito bom. Esses são, então, os principais exemplos de publicidade abusiva que nós temos aí nos dias de hoje. Para fechar o nosso vídeo, uma última questão. Professor, qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade pela publicidade abusiva? Não é surpresa, é uma responsabilidade objetiva também, certo? Será responsabilizado o anunciante, será responsabilizado o anunciante e será responsabilizado também aquele que tirar proveito da publicidade abusiva.
Tudo bem? Responsabilidade objetiva abarca o anunciante e aquela pessoa que tira proveito da publicidade. Meus amigos, concluímos o tema publicidade no CDC. Vimos aí princípios, conceito, vimos espécies, publicidade enganosa, publicidade abusiva, muito conteúdo, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí a matéria e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!